Sempre que você fizer quaisquer dessas coisas, você sentirá amor, não por atender a algum critério bizarro, que só ocorria com a mesma frequência de um eclipse total do Sol. Por falar nisso, tem uma regra para você. Enquanto faz isso, você deve se divertir. Seja ousado, explore as profundezas. Passou a vida inteira usando regras para contê-lo. Por que não dar boas risadas à custa disso? Talvez tudo o que precise para se sentir amado seja mexer o dedão do pé. Parece esquisito, mas quem sou eu para decidir o que lhe proporciona prazer? Agora, trate de descobrir as regras das pessoas ao seu redor. Faça uma pesquisa. Descubra quais são as regras dos seus filhos para serem membros da família, ou para serem bem-sucedidos na escola, ou para se divertirem. Aposto que ficará espantado com suas descobertas. Descubra as regras do cônjuge. Pergunte a seus pais, pergunte a seu chefe ou empregados. Uma coisa é certa: se não conhece as regras, você está fadado a perder, porque é inevitável que as viole, mais cedo ou mais tarde. Mas se compreende as regras das pessoas, pode prever o comportamento delas, pode atender às suas necessidades e, assim, enriquecer as qualidades dos relacionamentos. Lembre-se de que a regra mais fortalecedora é gostar de si mesmo, não importa o que aconteça. Nos últimos capítulos, quase concluímos o estudo dos 5 elementos do sistema central. Conhecemos a importância do Estado, a maneira como as perguntas dirigem nosso foco e nossas avaliações, e o poder dos valores e regras para moldar nossas vidas. Agora, vamos descobrir o tecido do qual todos esses elementos são recortados. George Bush não apenas sobreviveu a essa experiência, mas também realizou muitas outras missões de bombardeio bem-sucedidas. Voltou aos Estados Unidos como um herói de guerra. Disse mais tarde que seus dias no submarino estiveram entre os mais importantes de sua vida, uma ocasião em que começou a pensar sobre o seu destino, sobre quem era e por que viera a este mundo. Que papel essas experiências desempenharam na formação do caráter de identidade e o destino de George Bush? Sem qualquer dúvida, tornaram-se o tecido do qual muitos de seus valores e convicções fundamentais foram recortados, o tecido a que chama de experiências de referência. Tais experiências seriam parte do que o guiaria, mais de 40 anos depois, a se tornar o presidente dos Estados Unidos. Também ajudaram a moldar suas convicções e o senso de certeza de que os bons devem enfrentar o mal. Proporcionaram-lhe um senso de confiança de que, se estivesse disposto a se empenhar ao máximo e não desistisse, alcançaria os resultados que desejava, contra todas as probabilidades. Como você acha que essas referências moldaram suas ações quase 5 décadas depois, ao sentar no gabinete oval, avaliando sua reação à invasão do Kuwait, uma nação amiga, pelas tropas de Saddam Hussein, sem qualquer provocação? Se queremos compreender por que as pessoas fazem o que fazem, um exame das experiências de referência mais significativas e de maior impacto em suas vidas vai com certeza nos oferecer algumas pistas. As referências, o 5º elemento do sistema central de uma pessoa, fornecem em essência os próprios fundamentos de nossas convicções, regras e valores. Constituem a argila com a qual é moldado o sistema central. Não resta a menor dúvida de que uma pessoa que experimentou e triunfou sob uma tremenda adversidade tem fortes referências para desenvolver um nível sistemático de confiança, uma convicção ou fé em si mesmas e nos outros, e a capacidade de superar os desafios. Quanto maior a quantidade e qualidade de nossas referências, maior nosso potencial de opções. Mais quantidade e qualidade de referências,
nos permitem avaliar com mais eficácia o que as coisas significam e o que podemos fazer. Falei em potencial de opções porque as referências podem nos proporcionar os ingredientes básicos de nossas convicções, mas muitas vezes deixamos de organizá-las por meios que nos fortaleçam. Por exemplo, um jovem pode demonstrar uma tremenda confiança e habilidade num campo de futebol americano, mas quando entra na aula de história, não consegue invocar o mesmo senso de certeza que o ajudaria a explorar ao máximo seu potencial, como faz quando enfrenta os adversários durante uma partida. Se tratasse o esporte com a mesma atitude de derrota e dúvida com que pensa na aula de inglês, seria um péssimo jogador. O que determina quais das nossas referências usamos? É evidente que o estado emocional terá um impacto radical em que arquivos, isto é, lembranças, emoções, sentimentos e sensações acumuladas, estarão disponíveis. Quando nos encontramos num estado de medo, apenas as referências que associamos a tais sensações no passado parecem aflorar na mente e nos descobrimos num círculo vicioso. Medo levando a referência de medo, levando a medo multiplicado. Se nos sentimos magoados por alguém, tendemos a abrir o arquivo e recordar todas as outras experiências em que essa pessoa nos magoou, em vez de mudar o estado pela recordação do que a pessoa realmente sente por nós, pela recordação das ocasiões em que demonstrou todo o seu amor. Portanto, o nosso estado vai determinar o quanto desse tecido se torna disponível para a criação de uma vida de qualidade. Além do estado, outro fator é ter um sistema de referências ampliado, que possa acrescentar ao nível de compreensão do que é possível e do que somos capazes, não importa os desafios que possam surgir. Não pode haver a menor dúvida de que as referências constituem um dos elementos mais importantes no processo da tomada de decisão. Com toda certeza, moldarão não apenas o que fazemos, mas também como sentimos e quem nos tornamos. Compare as experiências de referências de Saddam Hussein com as de George Bush. Sabemos que o pai de Saddam o espancava, que o tio lhe ensinou a acalentar ressentimento e ódio contra os colonizadores ingleses. Enquanto Bush era recompensado por seu heroísmo, os modelos de Saddam foram aqueles que aprenderam a controlar os outros pelo assassinato e propaganda. Ao longo de um período entre 15 e 20 anos, Saddam tentou várias vezes derrubar o líder do Iraque, matando qualquer um que se interpusesse em seu caminho. Em decorrência, ele não percebeu os reveses, por mais sangrentos que foram, como fracasso. Passou a acreditar que, a longo prazo, sempre teria êxito. Essa é uma convicção, diga-se de passagem, que lhe permitiu prevalecer depois da derrota na Guerra do Golfo Pérsico. Aos 42 anos de idade, ele já eliminara seus oponentes e assumira o controle do Iraque. Para muitos, Saddam é um monstro, e as pessoas se espantam com frequência como os iraquianos puderam apoiá-lo. A resposta é que os iraquianos consideraram Saddam Hussein como o homem que ajudou a mudar a situação em seu país. Melhorou o nível de habitação, educação e assim por diante. Para os iraquianos, ele é um herói. Além do mais, todos os iraquianos foram ensinados, desde os 4 ou 5 anos de idade, que ele era um herói. Sua imagem era exibida por toda parte, e o povo via apenas o seu melhor lado na televisão, controlada pelo Estado. Saddam Hussein tornou-se um assassino apenas por causa das referências de ser maltratado quando criança? Longe disso. Muitas pessoas saíram de experiências de referências similares como seres humanos compadecidos e sensíveis, jamais permitindo, por causa de sua dor,
que qualquer um ao seu redor fosse maltratado da mesma maneira. Muitas dessas pessoas empenharam-se em ajudar aos outros. Alguém que tivesse no mesmo porta-aviões de George Bush e ficasse arrasado pela morte do amigo, poderia usar isso como uma referência para a convicção de que a vida não vale a pena ou que a guerra nunca é justificada? Pode apostar que sim. Repito, não são as referências, mas sim a maneira como as interpretamos, a maneira como as organizamos determinam nossas convicções.